Chegamos à nossa aula de número 4 sobre eletricidade do automóvel e hoje vamos colocar em prática as medições em circuito em série e em paralelo. Mas antes peço para que você que ainda não está inscrito em nosso canal, por favor se inscreva e deixe seu like para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é relevante e leve essas informações para muito mais pessoas. Bora pro vídeo! Vamos iniciar aqui falando da tensão elétrica, tá? Muito conhecido aí, o pessoal fala, vou medir voltagem. Então, popularmente, voltagem é a tensão que a gente vai falar. Muito bem, gente. Nos veículos atuais, você não encontra mais nenhum ponto, nenhum lugar lá que você vai usar essa tensão alternada, ok? Então, vamos pegar e focar aqui, ó. Como que eu sei, então, interpretar qual que é alternada e qual que é contínua? A contínua, que é do carro, que a gente vai trabalhar no carro, é esse que tem um V maiúsculo, um traço contínuo e aqui pontilhado. Esse daqui é contínuo, ok? Aí, ó, vamos entender. Nesse ponto, nós conseguimos fazer leituras até no máximo 200 mili, ó, M minúsculo, ó, milivolt. Nesse ponto, até 2000 milivolt, ou 2 volts. Nesse ponto aqui, até 20 volts. Aqui até 200 volts e aqui 1000 volts. Bom, como a gente sabe, né, no carro, quando o motor está em funcionamento, o máximo que a bateria chega, você vai medir a bateria ali, está próximo aos 14 volts. Então, a maioria das vezes, nós vamos usar nessa escala aqui, ó, de 20 volts. Por que 20 volts? Porque é o valor mais próximo que está do valor da bateria e acima do valor que está sendo medido, trazendo para mim uma maior precisão de leitura. E quanto à posição dos cabos? Bom, vamos lá. Gente, esse cabo preto aqui, independente do que você for medir, tá? Tensão, resistência, corrente, ele sempre vai nesse lugar aqui, ó, que está escrito com. Você vem aqui, ok? E o cabo vermelho, você vai procurar a unidade de medida da tensão, que no caso, olha aqui, ó, a letra V. Então, você vai colocar neste ponto. Você vem aqui e coloca aqui. Ok? E aí é só efetuar a leitura, que é o que nós vamos fazer. Então, meus amigos, temos aí um circuito em paralelo. Você observando aqui, tá ligado aqui ao negativo da bateria, tá? E aqui é o positivo da bateria. Então, como a gente já falou no vídeo anterior, se você não assistiu, tá? Dá uma olhadinha lá, gente, tem bastante coisa legal. Então, qual é o comportamento da corrente aqui no circuito em paralelo? Ó, a corrente, ela tem mais do que um caminho para percorrer. Ó. Então, negativo passa pelo consumidor, positivo. Aqui, outro caminho, passa pelo consumidor, vai para positivo e a corrente vem por aqui e vai para o positivo. Então, você tem aqui um circuito em paralelo com 3 consumidores. Então, a corrente elétrica tem esse caminho e esse caminho. Muito bem. Então, nós vamos agora medir a tensão e a corrente. Lembrando que a tensão no circuito em paralelo, ela é igual em todos os consumidores. Igual ao quê? Igual à tensão da fonte. Beleza? Então, vamos começar a medir. Vocês já sabem como selecionar para medir tensão. A gente acabou de ver. Então, tá aqui, ó, 20 volts e a distribuição dos cabos. Vamos primeiramente ver a tensão da nossa fonte. Então, vamos lá. Aqui temos aí temos aí 12,6 aproximadamente, tá? Bom, agora vamos ligar o circuito e vamos medir a tensão em cada consumidor. Medindo primeiramente aqui, temos, olha lá, aproximadamente a tensão da fonte, 12 volts,
o segundo consumidor, 12 volts, e o terceiro consumidor, 12 volts, comprovando assim que a tensão num circuito em paralelo é igual em todos os consumidores. E essa tensão, ela tem que ser bem próxima da fonte. Ah, e detalhe, independente da resistência, independente da potência desse consumidor. Vou até fazer um teste aqui, ó. Vamos tirar esse consumidor. Isso aqui é uma lâmpada de 21 watts. E vamos colocar essa daqui, ó, de 5 watts, tá? Também trabalha com uma tensão de 12 volts. E vamos medir a tensão nesse consumidor. Então, vamos ver aqui. Olha lá, vocês observaram, tensão próxima da fonte. Beleza, gente? Agora vamos ver o comportamento da corrente no circuito em paralelo. Agora eu vou mostrar para vocês como faz a seleção aqui para medir corrente elétrica. Bom, primeiramente, vamos localizar. A corrente está desse lado aqui, ó. Tá vendo? Ó, desse lado. Vamos entender o que diz cada ponto aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, gente, só conseguiremos medir corrente até 200 miliampere. Neste ponto aqui, até 20 miliampere. E aqui, até 2000 microampere, ou seja, 2 miliampere. São correntes realmente baixas. E nesse ponto aqui é que a gente usa muito mais. Na grande maioria dos testes é aqui no 10 amperes. Lembrando que você está vendo aqui, ó, tá até em vermelho. Você está vendo, gente, que nesse multímetro o máximo de corrente que podemos medir é 10 amperes. Então você tem que ter certeza absoluta que você vai medir lá no carro um valor até 10. Senão você pode queimar o fusível do multímetro ou às vezes danificar o próprio multímetro. Tome muito cuidado. Ok? Reforçando, existem alguns momentos que a gente usa submúltiplo na corrente que a gente mede lá. Mas em primeiro lugar, a gente sempre começa com a escala maior. Daí, se você não tiver uma visão muito perfeita do valor, aí você vai, quando você tiver certeza que está em submúltiplo, aí você vai diminuindo a escala para que você tenha uma melhor definição do valor. Agora, qual é a posição dos cabos aqui, pessoal, para fazer a medição de corrente? Bom, como eu já falei, cabo preto, sempre aqui no COM. E o cabo vermelho, nós vamos procurar aqui, ó. Tá aqui, 10 amperes, e é aqui que a gente vai colocar, certo? Colocamos aqui. E vamos lá e seleciona a corrente. Ó, vou falar um negócio aí muito importante. Não deixem de fazer isso que eu tô falando, tá? Você pode danificar o seu multímetro. Ou às vezes até queimar um módulo, queimar coisas caras no carro. Toda vez que você terminou de fazer uma medição de corrente, imediatamente você vai tirar esse cabo daqui e vai colocar ele aqui, tá certo? Aí você vai e desliga o seu multímetro. Por que isso? Porque quando você coloca o cabo aqui, existe uma ligação em série lá dentro do seu multímetro. Então a corrente vai passar lá por um circuito e mesmo que você esteja medindo, vamos lá, você coloca aqui em tensão, você vai medir a bateria, aquela corrente vai circular aqui dentro e você vai danificar o seu multímetro. Se de repente você está medindo uma tensão num módulo de injeção, por exemplo, você pode queimar o módulo. Então, gente, terminou de medir corrente, imediatamente, ó, tira o cabo daqui, coloca aqui e desliga seu multímetro. Aí você vai ter multímetro por muito tempo e também vai deixar de gastar um dinheiro aí tendo que trocar peças de carro. Agora, quando eu tenho certeza que a corrente que eu vou medir é menor que 200 miliampere, o que eu faço? Venho com o cabo vermelho para cá, aonde também tem a inscrição aqui, ó, miliampere. E venho para cá, 200 miliampere.
Se eu tenho certeza que é abaixo de 20 miliampere, eu venho para cá. E se eu tiver certeza que a corrente é abaixo de 2 miliampere, aqui, né? Também conhecido aqui como 2000 microampere. Beleza, gente? Terminou de fazer a leitura, desligou. Aqui você já pode deixar o cabo nessa posição mesmo, porque eu posso medir tensão, resistência e miliampere na mesma posição. Já voltamos aqui à lâmpada de 21 watts e agora vamos preparar o nosso multímetro. Vocês também já sabem como selecionar. Coloquei aqui em 10 amperes e vou mudar esse cabo para cá. E vamos fazer a medição, tá? Então, para a gente medir corrente, o circuito tem que estar alimentado, a corrente tem que estar circulando. Galera, é o seguinte, aqui nós temos 3 caminhos para a corrente percorrer, ok? Então, nós temos uma corrente total saindo aqui. Essa corrente total vai se dividir entre os 3 consumidores de maneira igual, porque são 3 consumidores de mesma potência. Vamos fazer esse teste. Vamos ligar o circuito. Está funcionando. Primeiramente, nós vamos medir a corrente total, a que está saindo aqui do negativo. Desliguei ali. O que eu vou fazer agora? Colocar o meu multímetro em série. Essa ponta aqui, ó, é o que vai para a bateria e esse daqui é o que vem para os consumidores. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo aqui? Eu vou espetar e vou fechar aqui, ó, e fechei aqui. Dá uma olhada aí no multímetro. Nós temos aí uma corrente total de 5 amperes aproximadamente. 5 amperes mais 190 miliamperes. Ok? Olha lá. Muito bem. Essa é a corrente total. Muito bem. Agora vamos medir a corrente em cada consumidor. Vamos abrir aqui, ó. E vamos colocar o nosso multímetro em série. A ponta preta é o que vai lá para o negativo. E eu fecho um jumper aqui com o consumidor. E a gente está analisando lá que tem um consumo de 1,78 amperes aproximadamente. Fecho aqui. E vou abrir aqui. Fazer a mesma coisa. Deixa eu ver, pôr assim para vocês enxergarem o que eu estou fazendo, tá? E aqui, ó. Vamos mudar a mão aqui para vocês enxergarem agora a leitura. Olha lá. 1,79 aproximadamente. Olha lá, 78, 79. Igual ao outro consumidor. E por fim, vamos para o terceiro consumidor. Ponta preta, o que vai para o negativo, e ponta vermelha no positivo. Vocês estão vendo lá, aproximadamente 1,78. Ou seja, todas as correntes iguais. Se você fizer a soma aí, vai dar a corrente total, que você viu lá, que estava saindo da bateria. Tá joia? Então esse aí é o comportamento da corrente elétrica no circuito em paralelo. Eu vou agora tirar esse consumidor aqui, gente, de 21 watts. Vou colocar o de 5 watts para vocês verem a diferença de consumo de corrente. Coloquei aqui, tá? Vocês viram que brilha menos, né? Então, vou tirar aqui e vamos fechar aqui o nosso circuitinho para medir a corrente que circula nesse consumidor. Dá uma olhadinha lá, aproximadamente 340 miliamperes, tá? Então, gente, o que acontece aqui, ó? A corrente, ela é proporcional à resistência do consumidor, tá bom? Então, aqui nesse consumidor aqui, eu consigo trafegar apenas 340 miliamperes. Ele está produzindo menos luminosidade. Em contrapartida, esses outros aqui, 1,7, tá? Ó, eu mudei lá a corrente. Eu vou voltar aqui, ó,
Esse daqui continua consumindo a mesma coisa, lá, 1,79, 1,78, tá? O que mudou então, quando eu coloquei outro consumidor aqui? A corrente total. Vamos dar uma olhadinha aqui, abrir o circuito aqui no negativo, pode ser no positivo também, tá, gente? O importante é abrir o circuito e colocar o multímetro em série. Vamos colocar aqui e vocês vão ver, deixa eu virar mais para cá, vocês vão ver que agora tem um consumo menor, 3,87 amperes. Ok? Então vocês viram aí o comportamento tanto da tensão como da corrente no circuito em paralelo. Vamos agora para um circuito em série. Bom, então agora nós temos aqui um circuito em série. Se você perdeu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá para reforçar esse conhecimento. Então nós temos aqui, ó, o que caracteriza esse circuito em série? A corrente elétrica terá apenas um caminho para percorrer. Sair lá do negativo e chegar aqui no positivo. Não temos um outro caminho. Eu vou ligar agora aqui, gente, o circuito e vocês vão ver, olha que curiosidade. Aquelas mesmas lâmpadas que vocês viram brilhar bastante agora de pouco, no circuito em paralelo, elas estão acesas, mas de maneira bem fraquinha, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer, medir a tensão da fonte e dos consumidores no circuito em série. O cabo já está selecionado, vocês já sabem, né? Olha lá, coloquei no 20 volts. Vamos conferir a nossa tensão aqui da fonte. Virar esse cabo para cá, fica mais fácil. Tensão na nossa fonte, 12,5 aproximadamente. Agora vamos medir a tensão em cada consumidor. Cabo vermelho, eu vou sempre procurar colocar no que está ligado ao polo positivo. Então, ó, vou colocar aqui. Vou colocar aqui e o preto do outro lado. Vocês viram lá, aproximadamente 4 volts. Olha que interessante. Na outra agora aqui, ó, no outro consumidor. 4 volts aproximadamente. E no outro consumidor, 4 volts aproximadamente. Medimos a tensão da fonte, aproximadamente 12. E os consumidores, aproximadamente 4. Então, 3 vezes 4, 12. Ou seja, no circuito em série, a tensão se divide. Tá bom? Agora aqui, gente, por termos 3 consumidores de mesma potência, vocês viram que a tensão elétrica é igual nos consumidores. Eu vou agora substituir um deles e vamos ver como que se comporta. Vou tirar esse, tá mais fácil aqui, ó. E vamos colocar um de potência de 5 watts, tá? Olha o que aconteceu. Ó, olha aqui. Vocês não estão vendo a lâmpada brilhar, porém a corrente está passando por ela. Ela está servindo só como um condutor aqui, ó. Quer ver? Vou medir tensão nesta lâmpada. ...280 milivolts. Nessa daqui, que também é de 21 watts, tá? Olha lá, 260, próximo da outra também, 260 milivolts. E nessa daqui, gente, temos aqui uma tensão elétrica de 12, tá? Sobrou só os milivolts para essas lâmpadas aqui. Agora, por que que isso acontece? Porque, gente, a resistência desta lâmpada é maior
do que dessas daqui. Então, onde eu tenho maior resistência é onde eu vou ter uma aplicação de força maior para que a corrente elétrica circule, que no caso é essa lâmpada aqui, tá bom? Então, isso daí é uma característica do circuito em série. Agora vamos para a medição da corrente elétrica. Já voltamos aqui, o nosso consumidor de 21 watts, e vamos agora ver o comportamento da corrente. Vocês também já sabem como selecionar aqui, né, gente? Ó, cabo aqui, 10 amperes. Muito bem. Vamos fazer a corrente circular. E para medir corrente, diferentemente da quando a gente mediu tensão, que a gente ligou em paralelo, agora nós vamos ter que colocar o multímetro em série. Ou seja, primeiramente, vamos abrir aqui na saída da fonte, aqui do negativo. Vamos abrir e vamos medir a corrente. Opa, desse lado aqui, ó, vamos pôr o positivo, tá? E vamos fechar aqui com o negativo. Vocês estão vendo lá, está circulando uma corrente na saída da fonte de 1,04, ou seja, 1 ampere mais 40 miliampere, né? 1,40 miliampere, tá bom? Isso aí é na saída da fonte. Agora vamos escolher um outro ponto aqui, ó, do circuito. Vamos abrir aqui. Isto. Lado negativo. Está indo lá para o negativo da bateria. Lado positivo. Ó, 1,04 amperes. Vamos abrir outro ponto. Vamos abrir aqui. Agora esse daqui está indo lá para o negativo, então eu venho aqui. E esse daqui eu fecho aqui. Olha que interessante. Também 0,4 ampere. Ou seja, pessoal, qual é o comportamento da corrente no circuito em série? A corrente é igual em todos os lugares do circuito, em todos os pontos do circuito. Ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos substituir um desses consumidores e vamos ver o comportamento da corrente. Tirei aqui de 21 watts e vamos colocar aqui o nosso de 5 watts. Muito bem. Vamos fechar aqui. Né? Vocês já viram o comportamento aqui. Então, vamos lá. Vamos medir aqui na saída da fonte. Desligando. Colocando o nosso multímetro em série. Muito bem. Agora temos 340 miliamperes. Olha que corrente baixinha agora no circuito. Vamos abrir em outro ponto, vamos escolher aqui agora. ...340 miliampere. Ou seja, pessoal, o que mudou? O consumo. Colocamos um componente diferente, com uma potência diferente, menor... Então, caiu o consumo total da corrente. Beleza? Mas o comportamento é esse daí. A corrente é igual em qualquer ponto do circuito, no circuito em série. Ok, gente? Então agora, não se esqueça. Devolve o cabo vermelho para cá, desliga seu multímetro. E bora agora para medir resistência elétrica. E quanto à resistência? Bom, o pessoal tem muita dúvida, gente. Onde colocar aqui, né? Porque a resistência é nesse campo, ó. É onde eu tenho aqui 200, 2000, 20K, 200K e 2000K. Bom, vamos entender então. Aqui nesse campo, eu vou fazer uma medição em algum consumidor, em alguma resistência, até 200 ohms. Maior que isso, eu não consigo fazer uma medida, tá? Aqui, ó, até 2000 ohms. Ou seja, 2 kΩ. Aqui até 20K ohm, 20 kΩ ou 20 mil ohms. Aqui até 200 kΩ.
200.000 ohm. Aqui até 2.000 kilo-ohm ou 2 mega-ohm. Muito bem, gente. Então, por exemplo, se eu vou medir, vou dar um exemplo aí, cabo de vela que compreende o valor de resistência entre 2K, né, 2 kilo-ohm até 5 kilo-ohm, por exemplo. Aqui eu não consigo, porque aqui é até 200 ohms, aqui até 2 kilo-ohms. Eu vou aqui, porque aqui está acima do valor que eu vou medir. Então eu coloco aqui o cabo preto sempre no COM, como a gente já falou. O cabo vermelho, aonde tem a letra ômega de resistência. Então a gente coloca aqui, certo? E aí, gente, é só fazer a medida que a gente vai fazer isso aí na prática, tá certo? Aí você me pergunta, mas Genovese, e se eu não sei o valor do que eu estou medindo? É simples, pessoal. Coloca aqui no máximo e vai fazendo a medição. Poxa, não apareceu nada. Baixa, você vai aqui, ó, abaixa uma escala. Ainda não apareceu nada, ou apareceu um número ou outro lá no finalzinho aqui, significa que ainda está muito grande aqui a seleção. Aí eu vou baixar. Opa, apareceu alguns números. O que eu faço? Venho para baixo e vejo se aparece uma maior quantidade de número. Se aqui sumiu os números daqui, significa que eu tenho que colocar aqui. Seria a escala ideal. Portanto, no caso desse multímetro que não é automático, é você que vai procurar a escala que está delimitado o valor do consumidor que você está medindo. Então, galera, enfim, chegamos aí à medição de resistência. Então, vamos ver como que vai ficar aqui. Temos aqui vários componentes. Um fio, que seria um condutor de cobre. Aqui nós temos uma chave de seta, chave de farol, enfim, aqui um relé. E eu quero mostrar para vocês que todos esses componentes a gente consegue fazer um teste através da resistência elétrica. Vamos pegar o nosso querido multímetro. Gente, isso aqui é baratinho, cara. Você pode comprar, você tem aí na sua casa, vários testes você consegue fazer com esse multímetro. Bom, vamos iniciar aqui com esse fio. Aí você fala, poxa, mas o fio tem resistência elétrica? Todo componente, pessoal, tem uma resistência, tá? Uns mais baixo, outros mais alto, depende do material que ele é feito. Então aqui é cobre. Como que eu faço para verificar se esse fio não está rompido? É simples. Nós vamos lá, vou deixar aqui, acho que dá para você ver legal. Já mostrei para vocês anteriormente como que seleciona. Nós vamos pegar a menor escala aqui da resistência. Vou virar aqui para 200. E aí, antes de medir, o que você faz? Você vai ver qual é o zero do seu multímetro. Você vai encostar uma ponta na outra e verifica. Olha lá, ele começa já com 0,607. O valor que dá, você desconta disso daí. Fazendo a medição no fio, tá? Independente do lado, gente, a cor, tá? Não precisa ser um lado preto, outro a garra vermelha, não. Ó, e aí nós temos aqui, ó, 0,6, ou seja, eu tenho 0 de resistência elétrica nesse condutor, que isso é perfeito. Eu não posso ter uma dificuldade para que a corrente elétrica passe aqui. Porém, você fala assim, mas o Genovese falou que todo componente tem uma resistência. Gente, todo componente tem, só que esse valor de resistência do cobre, ele é tão baixo que você não consegue medir ele com um multímetro comum, tá? Porque ele vai estar numa resistividade baixíssima. Outro componente, vamos medir aqui, ó, a resistência dessa lâmpada de 5 watts, tá? Eu pego, vou deixar aqui no 200, porque eu não sei o valor. E também tanto faz, cabo preto ou vermelho, venho aqui, ó, num polo da lâmpada. Vamos ver, acho que dá para vocês enxergar. Eu vou colocar um cabo aqui e outro aqui, tá? Ó. E aí, eu venho aqui no outro e vamos ver o valor. Aproximadamente 3,7 ohm. Agora nós vamos medir essa de 21 watts e você vai entender
por que que a tensão aplicada nessa lâmpada é maior do que nessa lâmpada aqui. Então, vamos fazer a medição. Um polo e o outro polo. Você tem lá uma resistência de 1,2 ohm. Lembra lá, gente? Eu tenho uma resistência aqui menor do que esse. Se eu tenho uma resistência menor aqui, a tensão aplicada vai ser menor do que esse, que eu tenho uma resistência num valor maior. Muito bem. Vamos por aqui. Outra coisa que dá para testar, a resistência da bobina do relé. Venho aqui, normalmente é nessa casa de 200 ohms também, coloco um cabo aqui, outro cabo aqui, e temos aí um valor de resistência de 86,4 ohm. Muito bem. Quero saber se o fusível está bom. O que eu vou fazer? Medir a resistência. Também, gente, podemos chamar de continuidade. O que seria isso? Se a corrente elétrica chegar aqui, ela vai passar para cá, tá? Não, isso quer dizer que não está rompido. Então, vem aqui, dá uma olhadinha lá, tem que chegar próximo do zero, né? Lembrando que o zero desse multímetro é isso aí, ó, 0,6, que a gente fez a aferição no início da nossa medida, ok? Olha lá. Fusível, ok. Temos aqui esta lâmpada de farol, modelo H4. E aí, eu tenho aqui, né, vou explicar isso aqui melhor quando a gente começar os vídeos sobre iluminação. Então, nós temos aqui o negativo, aqui é farol baixo e aqui é farol alto. Eu quero saber aqui, ó, o negativo ele é comum aos dois, eu quero saber a resistência do farol baixo, encosto aqui e encosto aqui. Nós temos uma resistência de aproximadamente 1,5 ohm. E o farol alto, uma resistência de baixou até mais, 0,9, 0,8 ohm. Ok, gente? Então, isso daqui você fez o teste da lâmpada do farol. Quero saber se esse botão aqui, ó, de farol está funcionando. Também, quando estivermos fazendo o vídeo de iluminação, você vai ver melhor esse. É só para teste esse daqui. Quero mostrar para vocês aqui também, gente, que nós temos, se você olhar aqui, ó, um teste com som. Isso chama continuidade, tá? Então eu quero saber se esse botão aqui, ele tá bom. Primeiro eu preciso saber o que eu estou medindo. No caso, quando o farol estiver ligado, vai ter continuidade entre esse pino e esse pino. Tá? Coloco aqui nos dois e vou ligar o farol. Deu continuidade. Teste aprovado. Nessa chave de seta, eu também consigo fazer esse teste. Eu vou colocar nesse pino, tá? Fiquem tranquilos que vocês vão saber todos esses pinos, para que servem no momento certo. Então, eu vou segurar aqui e vou dar seta, ó. É pro outro lado. E deu continuidade, ó. Legal. E para terminar, nós temos aqui alguns resistores, pessoal. Resistores. Aí acontece aquele negócio, né? Mas como que eu sei a escala que eu vou selecionar ali? Eu não sei. Nós vamos procurar essa escala. Então vamos começar com esse daqui, ó. Tá? É lógico que existe um código de cores, a gente sabe aproximadamente quanto que é, mas vamos supor que a gente não saiba o valor. O que nós vamos fazer? Vamos começar pela escala mais alta da resistência e vamos medindo. Coloca um cabo aqui, outro aqui. Ó, apareceu algum número lá, só que eu não tenho precisão lá no multímetro, né, de qual é o valor. Então o que eu faço?
eu vou baixar uma escala. Olha lá, baixou. Eu tenho uma visão já melhor, né? Tá dando ali, ó, 2,1 kΩ. Vamos ver se eu consigo melhorar. Opa, já consegui 2 casas depois da vírgula. Então, nós temos ali 2,14 kΩ. Agora, gente, dá uma olhadinha. Nós temos aí um valor acima de 2.000 ohms, ou 2 kΩ. Então, se eu jogar para essa escala aqui, ó, de 2.000 ohms, e for medir, ó, vai dar infinito. E aí é que está o lance. Às vezes as pessoas trocam peças achando que está com problema, mas o problema é que colocou na escala errada, tá? Então tem que observar isso daí. Vamos pegar mais um resistor aqui e vamos medir, tá? Vamos começar de novo, ó. Escala maior aqui, venho aqui, meço, ó, deu um número lá, mas não sem precisão, né? Baixo uma escala. Já melhorou. Vamos ver se dá para melhorar mais. Baixo mais uma escala. E aí eu tenho uma visão melhor. Então, eu tenho aí 9,91 kΩ. Se eu baixar para a escala de 2 kΩ, eu não consigo ver. Então, aí que está o perigo da gente condenar a peça sem necessidade. E para a gente encerrar o nosso vídeo, vamos para o último resistor. Deixamos aqui na escala, na maior escala de resistência. Vamos medir aqui. Olha lá, apareceu um número sem precisão. Vamos baixar a escala. Apareceu, ó, já melhorou, porém ainda dá para melhorar mais. Baixamos mais uma escala, 0,98 kΩ, mas dá para melhorar, porque está abaixo de 2 kΩ. Então a gente vem para cá. Olha que legal, nós temos aí uma resistência de 981 ohm. Se eu baixar mais um pouco, eu já não consigo fazer a leitura, porque está acima dessa escala de 200. Então, a escala com mais precisão é essa aqui, ó, 982 ohms. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, foi feito com muito carinho para vocês. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, deixa aí seu like, comentários, compartilhe com seus amigos, porque você fazendo essas ações, o YouTube vai entender que o nosso trabalho é relevante e vai mostrar para muito mais pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo trabalho.